Prezadas senhoras e senhores, mais uma vez, graças a Deus, aqui nos encontramos com a oportunidade de não só ler, como comentar mais uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos profetas, e falsos cristos da erraticidade. Então, hoje nós vamos ler a mensagem que diz assim: não creias em todos os espíritos. E o próprio tema, ele já nos induz ao raciocínio. Porque quando se fala em casa espírita, logo de início a pessoa imagina que a casa espírita e todos os que lidam com os espíritos, eles estão lidando com o diabo, lidando com Satanás, que é mitologia, porque, como eu já disse, isso não existe. Mas tudo bem, vamos respeitar. Então, a falta de conhecimento da humanidade leva ele a acreditar em questões absurdas. E quando você as convida a comparecer na casa espírita, elas dizem assim: Deus que me livre. Eu lidar com macumba, com feitiçaria, de forma alguma. Isso é falta de conhecimento. Porque, como eu já disse outras vezes, espiritismo é ciência. Espiritismo é filosofia. Espiritismo, por último, é religião. A finalidade da doutrina espírita é nos libertar da ignorância, a qual nós trazemos de vidas passadas. Então, não creias em todos os espíritos. E é triste saber que muitas pessoas, por falta de conhecimento, crê em tudo que todos os espíritos dizem. Quantas pessoas recorrem a tarô, búzios, aos cartomantes, Essas pessoas que lê a mão, através das linhas das mãos. Nós respeitamos. E essas pessoas pagam caro uma consulta hoje nesses profissionais charlatões, mistificadores, não sai por menos de R$300. Então, se você recebe o auxílio emergencial, pense muito bem, é a metade do auxílio emergencial. Não podemos dizer que esses seres não são médiuns, que eles não possuem mediunidade, que não são detentores de dons mediúnicos, mas usando aquele dom que lhe foi concedido para a autotransformação moral
pessoal íntima, usando-a para arrecadar fundos para manter a si próprio. Depois, numa próxima existência, esse indivíduo volta como mendigo, pedindo esmola, nada contra os nossos irmãos. Aí as pessoas dizem assim, coitadinho, que dó que dá dessas pessoas. Mas não sabem que em vidas passadas tiveram oportunidade. Usufruíram de dons mediúnicos maravilhosos. Mas, chutaram o balde e mandaram o retireiro embora. Então tem pessoas que crê em todos os espíritos que se manifestam. Tem pessoas que não fazem nada sem antes consultar os espíritos. E isso é charlatanismo. Isso é misticismo. Isso é ser hipócrita. Isso é ser ignorante. Tanto quem procura esses que provocam esses rituais, quanto aqueles que cometem esses rituais. Então, aqui, João na epístola, ele diz assim: meus bem-amados, não creias em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós temos que entender que todos os espíritos são de Deus, porque ninguém além que Deus criou e cria incessantemente espírito. Agora, aquele momento que vive, que passa, aquele transtornado, aquele obsidiado, daquele espírito e daquele cartomante, aí já é uma outra questão. Nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. Eu conheço pessoas que venderam casa e foram morar de aluguel. Eu conheço, levo quem quiser na casa dessas pessoas para que eles possam dar lá aquele nome tão medíocre que chama-se testemunho. Eu acho esse nome também medíocre. Dá testemunho. Mas essas pessoas, elas tinham casas. Venderam as suas casas, pegaram o dinheiro 100% e fez oferenda a determinadas seitas religiosas. Aí quando eles voltaram para casa, que perceberam que não tinha mais casa, sabe o que eles tiveram que fazer? E morar de aluguel. E aquele falso profeta ou falso apóstolo prometeu que quem vestisse tudo que eles tinham naquele dia marcado, 20 dias depois, iriam receber o dobro. Então, se eu deposito lá 200 na conta dessa entidade, 200 mil, eu vou receber
400 mil. Mas vejamos como eu sou egoísta. Eu estou preocupado muito mais com bens materiais do que com os bens espirituais. Isso é pobreza de espírito de tanto aquele que pede quanto daquele que doa. Então são semelhantes que atrai semelhante. Um outro termo que eu posso usar também, farinha da mesma saca. Muitas pessoas dizem assim, mas é impossível, como existe pessoas que são capazes de doar, mesmo esses atores, que são atores, esses falsos profetas são atores, porque eles vêm na televisão e eles fazem as propagandas dos rituais deles, e muitas pessoas dizem assim, mas como eles conseguem ludibriar a mente das pessoas? Não é ludibriar. Nós temos que entender que toda panela tem a sua tampa. Toda panela tem a sua tampa. Eu uso esses termos para que as pessoas possam entender. Então, nós não podemos nos assustar. Porque nesse mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, 1 milhão de pessoas não é nada numa congregação. 500 mil em outra não é nada. Mas nós temos que entender que são semelhantes que atraem semelhantes. E todo mundo tem aquilo que merece de acordo com a evolução que possui. Então é lamentável que muitas pessoas acreditam nesses espíritos que se passam por enviados de Deus. O próprio título já diz: não creias em todos os espíritos. No Brasil mesmo, se não me falha a memória, existe um médium que diz receber Nossa Mãe Maria Santíssima. Eu só não vou dizer o nome dele porque eu não estou aqui para acusar ninguém. E eu não tenho nada contra a essas pessoas. Mas arrecada tanto dinheiro. Só que esse nosso irmão bancou esperto. Ele não juntou o seu tesouro no Brasil. E sim, tudo que ele ganha, ele investe no exterior. No entanto, quando procura-se aqui no Brasil bens materiais, dele não é encontrado. Mas quantas pessoas leigas acreditam nesses falsos profetas, nesses falsos cristos, nesses espíritos charlatões zombeteiros. Agora, como eu disse alguns dias atrás, a responsabilidade de acabar com esses charlatões são os próprios dirigentes das casas espíritas que se dizem espíritas, mas por nunca terem estudado as obras básicas e por agir na falsidade. Obviamente, esses espíritos tomam o lugar e quase não se fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu conheço casas espíritas
onde o anticristo é que domina. E por incrível que pareça, aí as pessoas podem falar, mas está fugindo do assunto. Não, eu estou tratando, não creias em todos os espíritos. Porque quando fala não creia em todos os espíritos, nós temos que entender que essa palavra encontra no sentido figurado. Vamos raciocinar? Nós não podemos nos esquecer de que nós encarnados somos espíritos e que nós podemos exercer influência sobre as outras pessoas. Como as outras pessoas podem exercer influência sobre nós. Como nós podemos exercer influência sobre os espíritos desencarnados. E como eles podem exercer influência sobre nós que somos encarnados. E não está dizendo aqui que nós somos desencarnados. Não creias em todos os espíritos desencarnados. Teria que ser assim a frase. Mas como não é, então nós encarnados também nos encontramos infiltrados na história. Por isso que eu vou dizer essa história agora. Eu conheço casas espíritas que, lamentavelmente, os dirigentes, eles ficam observando ali todo mundo que chega. Então, se você chega ali, vamos contar uma historinha, vamos pensar assim, você não é lá tão conhecido financeiramente. Você não tem bala na agulha, vamos dizer assim. Então você chega e fica ali sentado. Mas os presidentes desses centros espíritas ficam ali observando as pessoas que chegam. De repente chega um promotor. Eu já tive oportunidade de ver isso, por isso que eu falo. Porque o dia que me procurarem e falar para mim assim, me prova, eu dou o nome de todas as pessoas que eu estou aqui comentando. Eu só não falo o nome porque isso não é permitido. Chega o promotor, os dirigentes vão logo abraçá-lo, desejando-lhe boa-vinda e oferecendo-lhe uma cadeira à mesa. Ele não tem conhecimento de espiritismo. Ele tem conhecimento das leis que ele estudou. Chega um juiz ou uma juíza, de imediatamente é colocado à mesa para trabalhar. Chega um delegado do mesmo jeito. Chega um advogado do mesmo jeito. Chega empresários. Pelo amor de Deus, gente, eu já vi isso acontecer. Eu não minto. Por isso que as pessoas falam que eu sou polêmico. Mas eu não sou polêmico, eu sou aquele que tem coragem de falar a verdade na cara. E quem achar ruim que venha falar comigo, porque eu sou capaz de dar o nome dos boi. Mas o que você está falando não tem a ver com não crer em todos os espíritos. Tem sim, porque aqueles presidentes são espíritos mistificadores, são espíritos charlatões, impostores, anticristos, que encontram ali liderando aquele rebanho para poder jogar no buraco aquelas ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que já se encontravam todas desgarradas do rebanho do Cristo e que foi ali em busca de um socorro, mas devido ao poder aquisitivo, continuaram sendo tratadas e endeusadas por causa de diploma. Então, esses encarnados é que são os impostores, os mistificadores, os charlatões.
Esses é que promove o misticismo dentro das casas que se dizem espíritas. Então, charlatão não é só quem desencarnou, não. Encarnado também. E tá aí os charlatões impostores, os quais são encarnados. E eu ali sentado observando. Aqueles mal vestidos, coitadinho, não é mal vestido, porque é a roupinha que eles têm. É a roupinha que eles têm. E eles ali sentados, humildes, cabeça baixa, quietinhos. E tem empresários que não têm conhecimento nenhum da doutrina espírita e que são colocados, são convidados a doutrinar espírito. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de vergonha na cara. Só porque tem dinheiro. E pessoas que estão lá se preparando há muito tempo não recebem a oportunidade tão cedo. Tem pessoas que para trabalhar a mediunidade tem que sair daquela casa porque aquela casa ali já está ocupada pelo comércio, pelo materialismo, pela garopa, né? Pela onça. Será que o que Jesus faria num momento tão crítico como este? É triste. É triste. Presenciei pessoas que chegaram dizendo: eu não estou aguentando, eu estou passando mal. Senta aí. Presenciei ao mesmo tempo pessoas bonadas que chegaram com a mão na testa. Ai meu Deus, ai meu Deus. Os próprios presidentes já o abraçaram e levaram para câmaras. Ora, gente, que isso? Isso é uma falta de respeito. Então é o que eu acabei de dizer. Esses presidentes, vamos raciocinar, não creias em todos os espíritos. Aí as pessoas que não têm conhecimento pensam assim: se manifestar ali um Bezerra de Menezes, ou uma Sheila, ou uma Meimei, nós não pode acreditar, não. Não pode acreditar, não. É mistificador. Mas e o comportamento desses presidentes? É o quê? Eles é que são os impostores. Eles é que são os mistificadores. Eles é que são os anticristos. Que deveriam respeitar o Cristo, mas não respeitam. Esses sim é que teriam que ser banidos da doutrina espírita. Mas como, com todo respeito, não têm vergonha na cara, continuam ali, atrapalhando a evolução daqueles que vão em busca de ajuda. Continuam ali. Por que não cedem espaço a outras pessoas? Porque a vaidade não deixa. Porque a pessoa se sente bem, sabe? Aparecer perante a mídia, perante o público. E se esquece que nós não estamos na terra a serviço do homem, e assim a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses estão a serviço do homem. Por isso, quando deixar o corpo físico, vão ter que procurar o homem e não nosso Senhor Jesus Cristo, porque nada fizeram para que ficasse registrado lá na região onde eles sempre almejaram. Queridos irmãos, queridas irmãs, até o próximo vídeo. Muita paz.